Boa noite, pessoal. Isadora. E aí, gente, tudo bem? Vamos chegando. Toda quinta-feira nós temos aí as nossas lives. O Dr. Celso já entrou. Vou convidá-lo aqui para poder participar conosco. Genildo, parceiro. Boa noite para você. E aí, gente? Eu estou na maior expectativa para poder conversar com o Dr. Celso sobre esse assunto. Boa noite, Francisco. Olá! Boa noite, professora. Boa noite, doutor Celso. Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, tranquilo. Tudo bem. Que bom poder vê-lo. A gente se fala só pelo telefone, né? Mas que bom poder vê-lo assim, né? Mesmo que não seja ao vivo, mas eu sinto como se estivesse aqui pertinho de mim. Eu gosto muito de ter essas conversas às quintas-feiras com essas pessoas tão queridas. Muito obrigado por ter aceitado, viu? Em breve, se Deus quiser, nos encontraremos nos congressos, nas nossas unidades, né? Seja aí na sua universidade ou aqui na nossa unidade também, na Embrapa. Né? Deixa passar essa pandemia, né? Vai passar, uma hora vai passar, né? Eu queria muito de coração, tomara, queria mesmo de coração. Vai passar. Agradecer ao senhor aí por ter aceitado participar com a gente aqui hoje. Eu fiquei muito contente porque eu entrei em contato com o Dr. Celso, pessoal, por causa de uns probleminhas que eu tive aqui. Eu achava que era doença da planta, aí a doutora Eliana me colocou em contato com ele, e a gente foi conversando. Aí no meio da conversa eu falei, doutor Celso, vamos fazer uma live lá, porque é um assunto que me interessa tanto, eu tenho absoluta certeza que interessa para muita gente que acompanha o canal, né, que acompanha o nosso perfil. E é um assunto que pouca gente entende como o senhor entende. Por isso eu quero deixar o meu agradecimento aqui, de coração, por o senhor ter aceitado participar aqui conosco. Né? Então, em nome do Grupo de Estudos em Floricultura e Pastagens aqui da Universidade Federal de São João, na nossa Minas Gerais, UAI, eu quero muito agradecer ao senhor por estar aqui com a gente hoje, viu? Muito obrigado. Eu sou de Minas também e adoro os nossos morros, né? De Minas Gerais. Sim. O senhor é de onde? A minha cidade é Santos Dumont, perto de Juiz de Fora. Aí pertinho, estou pertinho de você. Pertinho daqui, muito pertinho. 150 quilômetros. Eu não sou mineira. Eu não sou mineira, né? Eu sou fluminense, eu sou do interior do estado do Rio, sou de Barra Mansa, no Rio de Janeiro. De Barra Mansa. Mas eu sou mineira pelo sotaque, né? Pela paixão que eu tenho por Minas, eu me considero mineira. Mas enfim, né? Vamos conversar um pouquinho hoje, doutor Celso, mas antes da gente entrar no assunto, né? Sobre a gente falar um pouquinho sobre essas questões de doenças forrageiras, eu queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente como é que foi a sua história de trabalhar, né, com a parte aí de fitopatologia de forrageiras. Como foi que o senhor chegou até ser o Celso Fernandes, que a gente tanto lê e tanto admira aí com essa questão das doenças em forrageiras? Primeiramente, eu quero agradecer a você, né, pelo convite, né, e espero estar contribuindo aí com a divulgação de conhecimentos a respeito do que a gente vai discutir hoje. Mas eu quero agradecer pela oportunidade que você está nos dando, usando da criatividade nesse momento de pandemia e dos recursos que a gente tem disponível de forma segura, né, para que a gente possa continuar conversando e difundindo, né, e aprendendo sobre o nosso agro, né? Então, esse é um primeiro ponto que eu gostaria de fazer, de agradecer a você por isso. Você perguntou da minha história, né? Então, como eu disse, eu nasci na cidade de Santos Dumont, terra do pai da aviação, né? O nosso Alberto Santos Dumont. E eu estudei na Universidade Federal de Viçosa, fiz graduação, né? Me formei em 85 e depois em 88 terminei o mestrado na área de fitopatologia e na mesma universidade. E, na sequência, eu vim para Campo Grande, para o Mato Grosso do Sul, e comecei a trabalhar na Embrapa desde 1989. E depois de 10 anos que eu estava trabalhando, né, na parte de doenças de plantas forrageiras, dentro dos programas de melhoramento que a Embrapa Gado de Corte
tem de longa data, né? Principalmente pânico, braquiária e estilosantes. E outras unidades têm outros gêneros forrageiros que eles trabalham com melhoramento também, como andropógon, páspalo. E, de certa forma, a gente veio interagindo com esse pessoal também de outras unidades, estudando a parte de doenças dentro do sistema dos programas de melhoramento, né? Então, como uma das atividades visando aí avaliação de plantas forrageiras visando resistência a doenças, tá? Que depois a gente vai discutir bastante sobre esse Sim. tema, que é o nosso carro-chefe, né? Identificação de fontes forrageiras resistentes às doenças. E, na sequência, no ano de 2000, a gente saiu para doutorado na Universidade Estadual Paulista, no campus de Botucatu, onde a gente desenvolveu um trabalho de melhoramento, né, visando resistência a doenças, no caso, trabalhando com o gênero Estilosantes, tá? Que é uma leguminosa forrageira, para quem não conhece, é uma leguminosa forrageira nativa da América do Sul e até América do Norte, Central e América do Sul, principalmente, onde o Brasil é o principal centro de origem e diversidade. Então, com isso, a gente conseguiu desenvolver algumas cultivares. Uma delas é o Estilosantes Campo Grande e a segunda cultivar que a gente lançou há um ano atrás, que é o Estilosantes Bela. Então, tudo nessa linha de seleção de plantas forrageiras visando resistência a doenças, tá? Show demais. Então, uma vasta Então, desde 1989... Não tem ninguém melhor para falar, né? Está desde 89 trabalhando com isso, né? Claro, sempre buscando parcerias, que a gente não trabalha sozinho, e é uma área bastante ampla, muitos gêneros forrageiros, muitas doenças diferentes, se você vai me perguntar depois, eu vou responder. Então, assim, sempre com umas parcerias muito boas com outras unidades da Embrapa, com professores de universidades, tá? E aí, então, iniciativa privada também, para que a gente consiga trabalhar junto, em equipe, a gente chega ao objetivo comum mais rápido. Sim. Doutor Celso, por que então que a gente tem que falar de plantas de doenças em plantas forrageiras, né? Porque aqui o pessoal vem para falar de manejo, o pessoal vem aqui para falar de silagem, né? E aí hoje o nosso tópico aqui é um pouco diferente, mas nem por isso ele é menos importante, muito pelo contrário, tá cheio de gente aqui, então eu tô vendo que tem muita gente interessada no assunto. Eu tô, assim, bastante contente. Por que a gente tem que falar dessas doenças? É a pura verdade. No passado, né, as pessoas não se preocupavam muito com a parte de doenças, principalmente porque nós tivemos a introdução das braquiárias na década de 60, né? Que vieram, no caso, principalmente a braquiária decumbens, que são plantas muito rústicas, né? Além das plantas nativas, que já estavam adaptadas, então as pessoas não se preocupavam tanto com a presença de doenças, né? Porque às vezes até mesmo por falta de conhecimento ou de identificação desse problema, né? E aí, então, também não se preocupava, como hoje, com níveis cada vez mais altos de produtividade, de eficiência, né, na pecuária, né? Melhorias de produtividade, né? Então, isso é um ponto. E as doenças vêm na contramão da eficiência, né? Elas vêm para prejudicar, para reduzir produtividade, reduzir qualidade da forrageira, tá? Porque a gente vai comentar da parte dos patógenos, né? Então eles são parasitas das plantas, e aí então nós temos fungos, bactérias, nematóides, e aí então eles vão reduzir, tá? Vão atuar aí, reduzindo produtividade, qualidade da forrageira, e ainda vem um outro ponto, tá? Isso aí é uma perda direta, né? Mas nós temos as perdas indiretas também, causadas pelas doenças em forrageiras. O setor sementeiro, né, que trabalha produzindo sementes para distribuição nos mercados interno e externo do mundo afora, aí, eles deparam com o problema de doenças
não só na busca de produtividade, né, que interferem na produção de sementes das forrageiras, como também em problemas de barreiras sanitárias. Quando vai exportar, aí os patógenos veiculados às sementes, eles podem ser barreiras sanitárias para a exportação. Então, os produtores de sementes também se deparam com esse problema. Em plantas forrageiras, a gente pode falar que isso que causa prejuízos expressivos, né? Quais são esses prejuízos, né? Qual que seriam as implicações econômicas que a gente teria de ter uma planta que está, né, acometida por doença? Pessoal, a gente já vai falar daqui a pouquinho, né, sobre as principais doenças, essas coisas todas, mas primeiro a gente está conversando um pouquinho sobre o tamanho do problema, né? Porque há um problema, né? Então, qual é o tamanho, né, desse problema? Quais são os prejuízos econômicos que a gente pode vir a ter com doenças em plantas forrageiras? O tamanho do problema, ele é muito variável, né? Ele é muito variável, depende muito da situação que a gente se encontra, né? Da forrageira que a gente está utilizando, das condições climáticas que estão presentes na região, né? Você vê, nós temos pastagem de norte a sul do Brasil, de leste a oeste. E aí, então, só de pastagens cultivadas, nós temos na ordem aí de 110 milhões de hectares, né? Onde a grande maioria esmagadora aí são compostas por cultivares de pânico e braquiária, né? Mais de 90% dessas cultivares forrageiras são compostas por esses dois gêneros forrageiros, né? Pânico e braquiária. E aí, então, depende muito da existência de uma condição favorável e da cultivar suscetível, tá? E a gente depara aí com situações de perdas, tá? Como foi o caso da morte de braquiária do capim-barandu no norte, onde a gente teve perdas em fazendas onde praticamente o produtor perdeu tudo e teve que fazer rotação de cultura, teve que colocar outra a cultivar, tá? E isso aí, então, é uma perda muito grande, né? Um prejuízo muito grande. E muitas das vezes a gente já avaliou perdas aí, no caso, por exemplo, do Tanzânia. Tá? O Tanzânia 1 é uma cultivar de pânico espetacular e que foi lançada e com o passar dos anos ela se tornou suscetível pela variante, né? Estamos na época das variantes, né? Pela variante do fungo que cria variabilidade na natureza e com isso o que aconteceu, esta cultivar se tornou suscetível a um fungo chamado Bipolaris maides e é uma mancha de folha e a gente tem reduções de produtividade aí entre 30% e 40% tranquilamente, tá? Tem outras situações, então assim, depende muito de cada situação, de cada cultivar e em termos que a gente tem perdas. No caso, eu comentei dos sementeiros, né? Então, nós temos duas doenças extremamente importantes para a produção de sementes. No caso do pânico e da braquiária, por exemplo. Onde a gente tem aí a mela das sementes, e o carvão, se não cuidado, se não for feito o trabalho de controle no momento certo, com o produto certo, se chega a perdas aí de 60% a 70% de produtividade de sementes. Então, onde os produtores acabam tendo que realmente entrar com controle químico para reduzir essas perdas, tá? E também melhorar a qualidade dessas sementes que vão ser comercializadas depois até no mercado externo. Eu queria mandar um abraço aí, grande. Eliana está pedindo para a gente mandar um abraço pro pessoal de Rondônia que está seguindo a gente aí. Aí o professor Nilmo que gosta de brincar que é a hora da Rádio Itatiaia, né? Mas eu queria mandar um abraço para uma pessoa muito especial que está assistindo a gente aqui, Celso, que você também conhece, a doutora Eliana Janck, uma das minhas maiores inspirações, ela está assistindo a gente aqui. Então, um beijo enorme para você, Eliana, se cuida, te adoro demais, viu? Humberto, boa noite, meu querido. Doutor Celso, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente tem, até o Genildo acabou de perguntar onde a gente encontra uma área um dado mais atualizado das áreas de pastagens do Brasil, né? Então a gente sabe que a maior área de pastagem do mundo está aqui dentro, né? Então está sob nossa responsabilidade, né? Da gente que trabalha com essas áreas de pastagem. Não é uma área pequena, ela representa cerca de 20% do território nacional, 22%, dependendo da fonte que a gente utiliza, né? E a gente tem muitos problemas para resolver
nessas nossas áreas de pastagem, né? Algumas degradadas, né? Outras que estão com a produtividade muito aquém do que poderia, outras que não são bem aproveitadas, superlotadas, outras sublotadas. Então, a gente tem de tudo nas nossas áreas de pastagem. Você acha que dentro desse contexto, doutor Celso, existe uma negligência, talvez, eu não sei se de pesquisadores ou do próprio produtor, não sei de quem também, estou jogando a bola para o senhor aí, existe uma negligência em relação a essa questão das doenças? A gente se preocupa pouco com doenças de plantas forrageiras, se preocupa menos do que o que deveria se preocupar? Eu creio que não seria muito negligência, talvez falta, as pessoas deixam de acompanhar mais de perto e considerar as pastagens como uma cultura, né, onde vai ter a produção de carne a pasto, né, onde o gado vai utilizar. Então, é aquele sistema antigo onde as pessoas deixavam o gado a pasto e praticamente não visitavam a fazenda ou visitavam pouco, aí acaba não vendo problemas ou não conhecendo o problema, tá? Eu te falo em uma situação, por exemplo, de avanços que nós já tivemos aí no campo hoje, na parte de viroses em forrageiras, né? Depois a gente vai comentar a respeito, né? O mosaico. E aí a planta está manifestando sintoma lá, mas o produtor passa despercebido, né? Então acaba que ele não vê. Então, assim, muito por falta de conhecer o problema, né? E aí não dá a devida importância a esse problema. A tendência está sendo hoje, com o lançamento de novas cultivares forrageiras mais produtivas, mais eficientes, que as instituições de pesquisa estão lançando, né, e exigindo mais delas, né, na pastagem, né? Então, hoje os técnicos, né, e os próprios produtores estão visitando mais as pastagens. Estão olhando essas pastagens com um olhar mais crítico. Estão andando dentro da pastagem. Muitos passavam só na estrada de caminhonete, né? Ah, tá bom, vai embora. Não é o caso. Então tem que começar a ver isso e ver se está tendo perdas. E está, né? Está tendo perdas. E outras situações também que de certa forma nos tranquiliza, que nos ajuda bastante, e como eu disse, nosso carro-chefe, né? No caso da Embrapa, a gente vem trabalhando forte nos programas de melhoramento, né? A Liana está nos ouvindo, ela sabe disso, né? Desde 89 estamos juntos, né? Na luta e buscando fontes de resistência. E a fonte de resistência, né? Quando a gente lança uma cultivar de forrageira, a resistência vai junto, né? Então o produtor compra a semente de uma determinada cultivar, então ele está levando uma planta resistente às principais doenças que ocorrem, né? Porque aquelas que são suscetíveis, elas foram eliminadas no programa de melhoramento. Então, elas são retiradas, né? E não vão para frente no programa. Daí a força do programa de melhoramento que tem. Então, diante disso, às vezes o produtor também fica tranquilo nesse aspecto. Ah, tá bonito, né? Porque realmente meu pasto é resistente, tá? Então, vem esse lado positivo aí. É fácil fazer uma identificação de doença? Eu ligo para o doutor Celso. Eu mando um vídeo para a Liana, ligo para a Liana manda para o Celso manda para a Liana, ela manda. Aí um dia a Liana cansou disso e falou, vou botar vocês dois em contato. Que ela já não aguentava mais ficar transferindo as conversas, né? Como é que eu identifico se a minha forrageira está doente, né? Como que é feito esse diagnóstico de doença em forrageira? O diagnóstico, essa pergunta é muito pertinente exatamente porque para a gente, o diagnóstico ele é fundamental, né? Isso aí vale para qualquer doença, né? Não só de forrageiras, na área vegetal, mas na área animal também, inclusive na nossa área, humanos, né?
é a primeira coisa que a gente precisa de saber, né? Assim como o médico, a gente vai ao médico, a primeira coisa que ele faz é pedir exames para a gente para que ele faça um perfeito diagnóstico, para ele acertar o diagnóstico se ele tem alguma dúvida, tá? Na nossa área, né, de fitopatologia, é a mesma coisa. Nós temos muitos confundimentos, muitos confundimentos. Diante disso, o que acontece? A planta, ela exibe sintomas, tá? Então, para eu saber se uma planta está doente, primeira coisa eu tenho que conhecer como essa planta é sadia. Como é que é o desempenho dela, como é que ela é sadia. Aí, a partir deste conhecimento, deste parâmetro de conhecimento, né, eu sei como é que minha planta é sadia. Se ela está manifestando algum sintoma, ela mostra para a gente assim, ela não fala para a gente, né? Ela vai falar manifestando sintomas. E aí a gente tem que ter essa sensibilidade para verificar esses sintomas. E os sintomas que as plantas manifestam, muitas vezes eles geram confundimento, tá? Vários patógenos ou várias situações podem causar um sintoma parecido. E aí, se você não cuidar, não fizer o diagnóstico correto, fazendo primeiramente, o ideal é fazer uma visita na área, conversar, às vezes nem sempre com o produtor, e sim com o capataz da fazenda que está ali vivenciando o dia a dia da fazenda. Entender o que está acontecendo lá na área, e aí você começa a chegar a um diagnóstico correto, fazendo o histórico. Às vezes, se você não consegue identificar lá no campo, muitas das vezes a gente não consegue, gera até uma certa insatisfação do produtor, porque ele quer que você resolva imediato. Quer a resposta, né? Que eu aplico ele quer o quê? resposta Qual imediata. a dose? E qual a dose, o que eu aplico? Exatamente. E nem sempre não é, porque a gente sabe que podem ter várias interferências, tá? E aí, então, muitas das vezes a gente tem que coletar amostras, seja da planta, seja do solo, da raiz, e levar para o laboratório e fazer a identificação desse patógeno, né, para identificar corretamente. Hoje mesmo eu recebi uma amostra, uma foto, no caso nós estamos na era da foto. Isso aí, gente, ó, é muito difícil para um fitopatologista, seja para qualquer um, receber fotos como você já me mandou e outros. Hoje mesmo eu recebi uma foto e a pessoa chega e fala o seguinte, pergunta o que é isso? Né? Eu recebi uma braquiária pietã, foto de braquiária pietã. E aí, que sintoma é esse? Né? E aí, então, a resposta que eu dei foi, olha, consulta o produtor se não foi feita a aplicação de algum herbicida na região, se isso não está em faixa, se esses sintomas não estão em faixa, próximo de uma lavoura, se não passou algum herbicida próximo. Se passou algum herbicida próximo, pode... Se não aconteceu nada, os sintomas são muito parecidos com os de Brusone em braquiária. É uma doença que ocorre em braquiária, sintomas muito parecidos, mas que podem se confundir com uma fitotoxidez de herbicida. Daí a gente tem que fazer um histórico da área para saber o que é. Porque senão a gente pode errar feio. Humberto estava perguntando... antes de eu falar da pergunta do Humberto, eu queria reforçar o comentário do Dr. Moacir, que eu fico muito contente, sabe, doutor Celso, que eu vejo essas pessoas que são referenciais escutando a gente aqui, é muito bacana, né? Porque as pessoas já estão num nível muito avançado de conhecimento e ainda assim escutam, né, para poder aumentar. É isso que faz a diferença, sabe, gente? Nessas pessoas que eu considero, assim, muito acima da média, estarem aqui com a gente, sempre buscando conhecimento. Então, o doutor Moacir Dias Filho está aqui, para mim é uma honra muito grande. Ele comentou que em plantas forrageiras, de forma geral, né, aliás, ele botou que não há dúvida, não vi exatamente aqui, de que em leguminosas nós temos muito mais problemas com doença do que em gramíneas, né? A gente acaba que com as leguminosas tem mais. Obrigado, Moacir, por você estar participando conosco. É uma satisfação. Você que é uma referência, né? A gente sabe disso, como a doutora Janaína comentou. E a doutora Liana e muitos outros colegas que estão aqui, que estão passando. E eu quero agradecer aí pela presença.
E muito bom, porque às vezes vão surgir dúvidas e eu vou devolver para quem está me assistindo, que são referências, né? Outro dia, na outra live, eu devolvi pergunta para o nosso colega da Embrapa, o Carlos Maurício, lá da Embrapa Acre, que é uma referência lá na região. Então, isso é muito bom, inclusive dá tranquilidade para a gente. A gente agradece aí a participação de vocês, tá? Mas agora, Moacir, realmente, eu venho trabalhando, né, desde que cheguei na Embrapa, com centrosema, com soja perene, com guandu, com estilosantes principalmente. Eu tive a participação de um consultor da Austrália conosco e com isso a gente conseguiu avançar muito nos conhecimentos com estilosantes. E aí então, realmente as doenças elas são realmente gargalos, né, na parte principalmente com as leguminosas. Mas só, Moacir, que com as gramíneas também vem evoluindo bastante esse problema, principalmente depois que nós avançamos com os programas de melhoramento, fazendo as hibridações, os cruzamentos, tá? A Liana é culpada disso. Liana, Cacildo, Sanzio e outros, né, melhoristas. Porque eles estão buscando criar variabilidade, né, buscar genótipos, né, a partir de hibridações, e aí então se obter melhores plantas, né, com características agronômicas melhores, zootécnicas, né, realmente, e com isso a gente tem excelentes híbridos aí que já foram lançados ou que estão em fase avançada de avaliação, né, ou em fase inicial. Nós temos o programa de melhoramento em várias fases, e aí esses híbridos, infelizmente, quando você faz uma alteração na genética da planta, né, nos cruzamentos, a gente vê progênies que são muito mais suscetíveis a doenças, o que muitas vezes a gente não via antes. Nos materiais que foram importados lá da África, por exemplo, que conviveram com doenças e com patógenos lá, né, durante milhares de anos, né? Aqueles materiais que foram introduzidos no Brasil, né? Agora não, agora nós estamos fazendo hibridação e com isso a coisa pode, se a gente não atuar de forma efetiva na parte de resistência, estudar bastante isso, a gente tem o risco de ter problemas relacionados aí à perda de plantas ou não estabelecimento de uma cultivar no campo exatamente por causa de problema de doença. Sim, o Humberto perguntou quais seriam assim, as principais doenças que daria para destacar, né, em plantas forrageiras. Eu já vou emendar com uma outra pergunta para você responder. Por que é importante a gente identificar, então, corretamente uma doença? Né? Porque, às vezes, tem uma outra coisa também, sabe, doutor? Aproveitar, eu vou perguntar logo tudo, que eu sou... Tem uma outra coisa que acontece demais, sabe? O pessoal confunde muito sintoma de doença com sintomas de deficiência de nutriente, né? Então, isso aí acontece demais. Né? O cara tem que ser bom para poder identificar uma coisa e outra, né? Então, quais seriam essas principais doenças que acometem hoje as plantas forrageiras no Brasil e por que é importante a gente identificá-la corretamente? A identificação correta do agente causal, seja ele biótico, que são os fungos, bactérias, vírus, nematóides, ou abióticos, que aí são fatores externos, né, climáticos, né, de fatores de clima, temperatura, umidade, excesso ou falta de água, a planta vai manifestar sintomas, tá? E como eu comentei anteriormente, ela vai manifestar sintoma que ela não está bem, tá? E aí então são fatores abióticos, né, que podem ocorrer também. E aí então no momento que a gente faz um diagnóstico correto, a gente consegue estabelecer estratégia de controle também correta. Caso contrário, a gente erra feio e o resultado pode ser zero. Não controlar nada. Igual a gente, né? Mesma coisa. Tomar um remédio errado, tomar um medicamento errado, mesma você não vai coisa. tratar nada. Né? O princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. Agora, esse é um ponto fundamental. A gente fazer um diagnóstico correto. Um outro ponto aí que você perguntou é em relação as principais doenças. As principais doenças. Olha, a gente tem que separar aí um pouco, né? No caso dos pânicos, né? No caso dos pânicos, nós temos aí principalmente a mancha das folhas,
as manchas das folhas causadas por bipolares maides, tá? Essa é a principal doença que ocorre, que a gente vem trabalhando nos programas de melhoramento e que, inclusive, está praticamente retirando o Tanzânia do mercado, infelizmente. Uma senhora planta forrageira. Sim. Do outro lado, nós temos aí outras doenças, como antracnose, cercóspora, uma mancha nova que tem surgido, tá? E em outras regiões do Brasil, não só aqui, uma mancha que a gente está chamando de mancha marrom, que a gente ainda nem conseguiu fechar o diagnóstico, qual o patógeno que é, tá? A gente está trabalhando nesse diagnóstico. Então, esse é um processo dinâmico, sempre surgindo coisas novas. Se a gente for trabalhar, ver a parte ainda no pânico, né, se a gente vê a parte de sementes, isso aí importa para o produtor de sementes, tá? O que importa para o produtor de sementes, que é o nosso, como eu comentei anteriormente, que é a mela das sementes, o carvão, né, no caso que é a Tiletia caries, né, que é a cárie do sino, que reduzem substancialmente a produtividade de sementes. Mas isso aí, essas duas doenças que eu acabei de comentar, são importantes para o produtor de sementes, que aí ele entra com atividade de controle, porque senão ele reduz muito a produtividade. Agora, quando você entra nas braquiárias, as braquiárias são plantas bastante rústicas, muito boas, mas que as novas cultivares, como eu venho comentando, a gente tem cuidado antes do lançamento, né, buscando selecionar esses materiais que não são suscetíveis, principalmente aí a Bruzone. Nós temos a principal mancha de folha é Bruzone, nós temos as antigas eumintosporiose, que é uma mancha de folha também. Nós temos aí as viroses, que eu esqueci de comentar também no pânico, que é o mosaico, tá? Que em parceria com o professor Renato Rezende, da UNB, a gente avançou bastante no conhecimento desse estudo com o mosaico, que é causado por um vírus, né? Johnson Grass Mosaic Virus, mas tem outros vírus envolvidos também, e que eles manifestam um sintoma, tanto na braquiária quanto no pânico, o sintoma de mosaico, e a gente, à distância, a gente acha que é sintoma de deficiência de enxofre ou de nitrogênio. E quando a gente chega perto, a gente identifica o sintoma típico de mosaico. Que muitas vezes já aconteceu de produtor falar, eu fiz toda a adubação no meu pânico aqui, né? E cheguei, a planta está amarelada, estou achando estranho. E aí eu falo, pelo menos tira uma foto. Hoje a gente teve a oportunidade de visitar a fazenda e aí a gente verificou que era problema de mosaico, tá? Então, tem avançado esse problema também, tá? Aí também, o caso dos estilosantes aí, como o Moacir comentou, a antracnose é a principal doença, aí que é o nosso carro-chefe no programa de melhoramento. E assim vai. Nós temos nematóides associados às raízes, tanto de braquiária, de pânico, das leguminosas também. Mas aí os nematóides também, principalmente nematóides do gênero Pratilencos, os Pratilencos braquiúrios, os Pratilencos zeia, são muito importantes. E depois a gente vai comentar um pouquinho para os sistemas integrados, a implicação disso é muito importante, esses patógenos. Pratilencos braquiúrios parece nome de dinossauro. Eu adoro falar esses nomes que parecem nome de dinossauro. Pratilencos braquiúrios, olha, não parece nome de dinossauro. Pura verdade. Criativa. Tem umas... Eu achei que parecia o nome de dinossauro. Tem eu já tinha escutado o nome antes, desde a primeira vez que eu ouvi eu achava isso. Tem umas perguntas bastante interessantes do pessoal aqui, doutor Celso, que eu vou colocá-las no contexto aqui que cabe agora nesse momento. Né? A gente, né, todo mundo aí, com essa época do vírus aí, todo mundo falando pra gente melhorar a imunidade, pegar sol, né, tomar vitamina D, cobre, não sei o que, pipipi, pra ficar mais resistente. Planta também tem essa imunidade aí. Existe alguma coisa relacionada à nutrição que ajuda ela a se defender dessas doenças? Quer dizer, sistemas em que eu tenho adubação, né, correção de solo, há uma possibilidade de diminuir a incidência de doenças? Não tem dúvida, né? Não tem dúvida. Você tocou num assunto muito interessante. Um dos pontos que a gente trabalha, né? Aquela pergunta, como você falou, o que é, né? O produtor pergunta o que é e o que eu faço para resolver esse problema, né? E muitas das vezes a gente chega e fala, não dá para resolver tão fácil assim.
Isso aí, de certa forma, frustra o produtor, né? Porque muitas vezes o produtor tem aquela visão de um controle químico, né? Fazer um controle, vou fazer um controle químico, vou resolver. É como se faz nas grandes culturas aí, como soja, milho, algodão. E, então, no caso das forrageiras, a gente não usa basicamente o controle químico de uma maneira generalizada nas pastagens. E em campos de produção de sementes, sim, os produtores utilizam e dá retorno econômico. Mas aí é para uma situação específica de produção de sementes. Agora, no outro caso, em área de pastagens, né, normais, onde tem o gado, o controle químico ele não é tão aplicável por causa de custo, por causa são grandes áreas, o custo por unidade de área fica muito alto, é difícil você ter retorno em relação a isso. Além disso, você tem riscos de contaminação de ambientes, de lençol freático ou de nascentes, e ainda você tem que retirar o gado, levar para outro lugar. Veja como complica tudo. Para esperar fazer a aplicação, esperar o período de carência para depois retornar com esse gado. Aí o produtor fala, onde que eu vou colocar o gado? No vizinho? Né? Então é complicado. E daí então, a busca por materiais resistentes exatamente é uma das maneiras para a gente viabilizar isso aí. Existe uma tendência, mais uma pergunta do Humberto, existe uma tendência de sistemas mais intensificados ter mais potencial de doença? Ou ao contrário? Sim, exatamente. Nos sistemas mais intensivos, Humberto, a gente tem uma situação, normalmente o produtor faz adubações, né? Por exemplo, sistemas rotacionados, é muito comum isso. Nos sistemas rotacionados, muitas vezes os produtores utilizam uma adubação pesada de adubo à base de nitrogênio. E aí vem de encontro àquela pergunta que você fez anteriormente, da parte de nutrição da planta. Quando a gente tem uma adubação, que a gente faz uma adubação e ela não é equilibrada, tá? Às vezes a pessoa, essa adubação é importante a gente ter um equilíbrio entre os nutrientes, certo? No caso para doença, os dois nutrientes extremamente importantes nesse caso aí são nitrogênio e potássio. Essa relação dos dois. E muitas vezes nos sistemas intensificados, como esses sistemas intensivos aí, de produção de gado ou de leite, aí o produtor entra fazendo adubação com ureia. E aí esquece de adubar com outros nutrientes, principalmente o potássio. E com isso, isso aí predispõe as plantas às doenças. E muitas vezes eu já presenciei áreas de sistema rotacionado, onde o produtor estava tendo problemas de perdas por doenças bastante expressivo. E aí a orientação nossa foi entrar com adubação com potássio, nas próximas adubações, entrar com potássio e fazer um manejo do pasto com gado para dar uma melhorada nisso aí. Então isso é muito importante. Outros nutrientes também, macro e micronutrientes. Então, é extremamente importante que seja feito um estudo do solo, né, do que ele oferece, e também, dentro dos seus objetivos que você tem, tá, de utilização, de intensificação dessa área, né, de uso dessa área, cuidar com a adubação para ter este equilíbrio de nutrientes, principalmente NK. Nitrogênio e potássio. Tá? É fundamental isso aí. Você perguntou, inclusive tem um orientado de um colega nosso que está fazendo um trabalho espetacular, que a gente está fazendo parte desse trabalho, mostrando aí o efeito, em breve vai ser publicado esse trabalho, mostrando, é um trabalho de doutorado, do Emanuel, e aí então está mostrando claramente aí o efeito do potássio, são doses crescentes de potássio, e o trabalho mostrou claramente nas cultivares de pânico e de braquiária, na grande maioria, eu estou adiantando aí um resultado, né, mostrando que o potássio, em doses baixas, né, a planta se predispõe a manchas foliares. Então é bastante expressivo, bem claro para ser visto.
Bacana demais, até porque o potássio, de forma geral, nesses sistemas mais intensificados, ele é muito negligenciado. Eu falo isso sempre aqui, doutor Celso. O pessoal, o gado sai, taca ureia, taca ureia. Aí teve uma vez que a gente estava numa propriedade só contando esse relato aqui, o pessoal, e a moça falou, professora, mas já tem 3 anos que eu estou aqui, toda vez que o gado sai eu coloco ureia e tá cada ano diminuindo mais. Eu falei, já colocou potássio? Ela, não. Eu falei, então pronto, Então, é a lei do mínimo, né? Não adianta você tacar foi o que o senhor falou, equilíbrio, não adianta tacar uma coisa lá e não tiver outra. Né? Isso é para vocês verem, os produtores que estão acompanhando a gente aqui, para vocês verem a importância da adubação, né? Então, a gente tem pouquíssimas áreas de pastagens no Brasil que utilizam adubos, né? E só para vocês verem mais um motivo, né? Não é só a questão relacionada à biomassa, mas também a resistência a doenças, né? Não tem dúvida. Muitas das vezes o que acontece, chega problema para a gente, minha pastagem está com problema, tal, com sintomas, e aí a gente, que produto? Aí eu falo, adubo. Usa adubo. Ao invés de gastar dinheiro com fungicida, usa adubo. Pega pelo menos 200 quilos de cloreto de potássio e distribui na área. E acho que ainda fica mais barato que usar fungicida. Não, mas só sabe que eu gravei um vídeo hoje para postar no YouTube, já vou até adiantar para o pessoal aqui o vídeo de hoje do YouTube. E eu falei, é parecido com essa fala do senhor, mas no meu caso foi para a planta invasora. O tanto de pergunta que eu recebo perguntando ao pessoal querendo saber como é que eu faço para acabar com minha planta invasora? Eu roço, eu taco herbicida. Todo ano o cara tem uma guerra insana contra a planta invasora. Esse cara nunca me perguntou se ele tem que adubar. Por que ele não aduba para poder acabar com a planta? Ele quer tratar o sintoma da doença, né, que nesse caso é a planta invasora, entre aspas, aí, mas não quer adubar para melhorar. Então a gente tem milhares de coisas para conversar aqui sobre os benefícios da adubação, né, doutor Celso? Mas muito comum isso aí. É muito comum. Infelizmente, não quer tratar ainda, não quer a causa, né? Nós temos, hoje, na medida que nós estamos avançando aí para os sistemas integrados, aí os produtores já estão muito mais conscientes a respeito disso. E também vem o lado aí econômico, né? Nos sistemas integrados, aí a soja, o milho ajudam, né, a pagar o adubo, né? Então, isso, de uma maneira mais rápida. E também o produtor está muito mais consciente dessa necessidade, tá? Tá. O doutor, o senhor já tinha comentado isso daí, né? O fungo bipolares, na verdade, ele tirou o Tanzânia do mercado, né? Foi como o senhor tinha colocado, uma senhora forrageira. Eu sempre gostei muito. Eu sempre falava para meus alunos, quando eles perguntavam, professora, você prefere Mombaça ou Tanzânia? Tanzânia, porque ele era mais dócil para o manejo, né? Eu gostava mais dele. O Mombaça sempre alongou mais o Mombaça, ele dá na nossa cara. Se você não ficar esperto com o Mombaça na hora do manejo lá, ele bateu na tua cara e você nem viu. O Tanzânia era mais bonzinho, né? Mas o fungo tirou o Tanzânia do mercado, né? Então, quanto que a gente tem que se preocupar com esse fungo, né? Ou então se a gente tem outras doenças que são tão importantes quanto ele aí para a gente considerar? Porque tem tido também, doutor Celso, só complementando a pergunta, muitos relatos de fungo em capiaçu e curumim. Então, a gente tem que ter realmente uma preocupação com isso aí? Não tem dúvida, não tem dúvida. Buscar essas... Então, assim, a gente tem que realmente se preocupar. E não só com bipolares. Então, o bipolares é um dos fungos em que a gente trabalha direto, avaliando os nossos gemoplasmas ou as nossas progênies obtidas aí nos cruzamentos, do programa de melhoramento, né? Então, a gente faz esses trabalhos tanto em caso de vegetação, laboratório e campo, né? A gente avalia isso com muita frequência. Mas outros patógenos vêm surgindo e alguns, como eu já disse, tem até alguns que a gente nem conhece ainda o agente causal. Por quê? Surgem problemas na medida que você distribui, né? A gente faz avaliações regionais, né? Mas mesmo assim, depois que a cultivar forrageira ganha escala no país, né? Em escala em termos de área plantada, né? Aí existe uma coisa, um fenômeno chamado pressão de seleção, tá? Então, a pressão de seleção nada mais é do que você coloca uma cultivar, né, forrageira em grandes áreas, tá? E somente ela. E aí, então, os patógenos presentes, eles tendem a buscar, para eles sobreviverem, eles vão desenvolver variabilidade genética, né? As variantes aí, né?
Aí a gente vai buscar, busca variabilidade genética para perpetuar a sua espécie. E aí então isso a gente faz uma pressão de seleção muito grande para a gente ter novas variantes do patógeno, seja ela fungo, bactéria, vírus, depende de cada situação. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Daí a importância, um dos pontos que a gente já vai falando, né, da diversificação de pastagens. Uma coisa muito comum, né, você vê, a Braquiária marandu foi um exemplo, é um exemplo claro para a gente, né, onde nós temos aí, estimado em torno de 60 milhões de hectares de uma braquiária que é um clone, né? Ela é apomítica. Então, é uma pressão de seleção grande. E quando vem um problema, né? No caso da morte de braquiárias, da parte do marandu, a gente tem uma situação, é um conjunto, né? É uma situação de problema de excesso hídrico, com as raízes vão se definhando pelo excesso de água no sistema radicular, e os patógenos, como os nematóides, pratilencos e pitium, eles dão a cartada final e matam a planta. Tá? Então, esse foi um estudo, um estudo com causa de doença complexa, né? Onde você tem um problema abiótico, que é o excesso de água, nas condições do norte do Brasil, principalmente, e aí com patógenos. E aí, então, é extremamente importante a gente entender isso aí, para a gente não errar. Eu só vou fazer um comentário aqui antes da próxima pergunta, doutor Celso, é que muitas pessoas aí na live estão perguntando sobre literatura, né? Até o doutor Moacir comentou que tem uma muito antiga, né? Tem alguma literatura recente com as doenças no Brasil, né? O pessoal perguntando se tem alguma coisa para comprar, como é que está essa atualização de literatura? Tem algumas publicações de outras pessoas, nossas também, mas assim, não em um livro, né? Tem uma que nós fizemos uma publicação na parte de leguminosa com estilosantes, em parceria com a Austrália, com o CSIRO da Austrália e o CIAT na Colômbia. Então a gente tem essa publicação, né? É um livro. E tem outras publicações assim, mais em forma de livro ainda não tem. Está precisando. Realmente é uma coisa que eu estou devendo para a sociedade. O doutor Márcio falou aí, está precisando de um livro mais atualizado. Então, puxando a minha orelha, né, Maurício? Moacir. Em sistemas integrados, né, doutor Celso, quais seriam as implicações das doenças forrageiras, né? A gente está falando, o senhor já falou várias vezes aí de sistemas integrados, né? Ah, sim. Em sistemas integrados, a tendência hoje, né, não só sistema integrado, mas sistemas agrícolas também, né? A cada dia maior é a importância das forrageiras para produção de palha, produção de matéria orgânica, né? Isso em sistema agrícola, sem entrar pecuária ainda, né? Então, os produtores utilizam as braquiárias, utilizam os pânicos, utilizam os estilosantes, estão usando os estilosantes também, visando aí, no caso das braquiárias, principalmente para braquiárias e pânicos, né? É para produção de massa, né? Nós temos uma produção de massa extremamente expressiva, muito boa, que as braquiárias e os pânicos são praticamente imbatíveis, né, nesse sentido. Então, e os resultados que se tem depois que você cultiva uma braquiária, cultiva um pânico numa área e planta soja, planta milho, os resultados em termos de produtividade são fantásticos, né? São muito bons. Principalmente quando você entra na área com solos mais arenosos, então, o resultado é super importante, a diferença é brutal. E aí, então, o que acontece? Nos sistemas integrados, a gente precisa de ter bastante cuidado, tá? Na hora que você entra no sistema de integração lavoura-pecuária, tá? Então, a gente tem produção, em um certo período a gente tem pastagem, em outro período a gente tem lavoura, né? E vai fazendo essa rotação de culturas. Ela é muito salutar, muito boa, né? A rotação ela é muito boa. Só que a gente precisa de tomar alguns cuidados, fazer um histórico da área, principalmente para a parte da lavoura, pensando em patógenos para as lavouras que a gente vai utilizar. Seja do milho, da soja, do algodão ou qualquer outra cultura, feijão, né?
A gente tem que ter muito cuidado com a cultura que a gente vai utilizar, no caso aí, a cultura de cobertura, né? Ou, no caso, até mesmo quando usa para pastejo. Exatamente porque nós temos patógenos que são comuns, que são os polífagos, que a gente chama. Eles são capazes de infectar a braquiária, mas infectam também a braquiária, o pânico, mas também infectam a soja, o milho, o feijão, o algodão. Um exemplo disso são os nematóides do gênero Pratylencos, tá? O dinossauro que você comentou aí, Pratylencos braquiurus, é um exemplo. Ele é polífago. Então, as braquiárias e os pânicos são capazes de multiplicar, elas não são imunes a esse nematóide. Elas são multiplicadoras, elas multiplicam. Aí o que acontece? Diante disso, um ponto interessante é que esses nematóides, esse nematóide especificamente que eu estou comentando, o Pratylencos, diretamente para a forrageira, se tiver um nematóide na raiz, ele está causando algum dano, porque ele é parasita obrigatório, que a gente chama. Mas agora, quando você quantifica o dano, vendo, por exemplo, produtividade de massa, produção de parte aérea, então, por exemplo, até 5.000 nematóides por vaso, a gente colocou de 0 a 5.000 e a testemunha foi igual. O resultado, então, assim, a produção de massa da forrageira, tanto da braquiária quanto do pânico, não houve diferença. Então, essas plantas elas são tão rústicas, tão boas em termos de capacidade de produção de raiz, que o nematóide causa lesão nas raízes, mas novas raízes são produzidas e o resultado, a planta não perde em produtividade. É difícil. Às vezes a gente vê planta com sintoma de deficiência, com sintomas típicos de nematóide. E a gente vê, está com 4.000 nematóides por grama de raiz e tal. Né? Então aí está começando a dar problema. Mas assim, o problema dos nematóides não é diretamente na braquiária, no pânico, na produção de massa. E sim na lavoura subsequente. Aí essas plantas multiplicam, esse organismo fica multiplicando e numa relação aí normalmente entre 5 a 7 vezes, tá? É a relação que a gente chama de fator de reprodução, entre 5 a 7 vezes do que a gente inocula, é o que a gente vê depois de 3 meses na avaliação. Mas a hora que você entra com uma soja ou com um milho que são suscetíveis ao nematóide, aí a tua produtividade lá da soja ou do milho reduz drasticamente. E aí, então, você tem perda de produtividade considerável e muitas vezes inviabiliza a área. Inviabiliza a área. Eu tenho um experimento numa fazenda onde o produtor a produtividade dele é uma área de solo arenoso, né, com 9% de argila, e produzindo soja, 24, 28 sacas de soja por hectare. Essa quantidade não paga nenhum custo. E aí, então, foi quando a gente entrou, aí verificamos a presença dos nematóides, principalmente Pratylencos e Heterodera glycinis, que é o nematóide de cisto da soja. E aí, então, a gente entrou fazendo um estudo de coberturas, e dentre elas o estilosantes Campo Grande e o estilosantes Bela, que eles não são bons hospedeiros desse nematóide. E o resultado na sequência deu 74% de soja a mais do que a testemunha, no sistema soja-milho, sabe? Então, bacana. O resultado é muito bom. Isso, quando a gente deixa o estilosantes por um período maior, já estão numa situação dessa, onde você tem baixa produtividade, seja da soja, seja do milho, às vezes o produtor precisa parar um pouco, é uma demanda que o produtor acaba que ele tem essa resistência, né? Porque não quer parar, às vezes por um ano, plantar o estilosantes por um ano, aí no ano seguinte ele entra com a soja de novo. Aí o resultado é fantástico, tá? E então, nós estamos fazendo estudos, né, em parceria com a iniciativa privada,
principalmente no Mato Grosso, visando novos sistemas, tá? Onde se planta o estilosante consorciado com milho, em parceria com empresas lá no Mato Grosso, e com resultados bastante interessantes, tá? E, inclusive, os resultados são muito bons e mais produtores estão utilizando essa situação. E as braquiárias, não tem dúvida, tá? Voltando aí na braquiária e no pânico, no sistema integrado, um ponto interessante a comentar é o seguinte, embora essas plantas multipliquem nematóide, né, o Pratilencos como um exemplo, mesmo assim é melhor utilizá-la do que não utilizar. Sim. Por quê? A palhada que você produz, você gera massa de matéria orgânica no solo, vão desenvolver micro-organismos saprófitas antagônicos ao próprio nematóide. Então, ajuda. E se você, então você fala, poxa, eu plantei braquiária, depois eu plantei soja e a produtividade foi melhor que na testemunha. Claro, foi mesmo, porque a braquiária produziu massa de raízes e de parte aérea, gerou essa matéria orgânica, melhorou a infiltração do solo, melhorou a retenção de água, de nutrientes pela melhoria da CTC, né? E também melhorou também a biota do solo, os micro-organismos do solo, que muitos deles são antagônicos ao Pratilencos. Tá? Então, esse é um ponto interessante. Tá? Muito, então, esses pontos. Agora, temos que conhecer bem as áreas, entender bem isso aí, para a gente não errar e não ficar aumentando a população dos patógenos no solo. Esse negócio das braquiárias do pânico tá parecendo o uso assintomático da Covid, tá vendo? Vamos lá. Eu vou fazer umas perguntas agora, que a gente está caminhando aqui para o final, tá, doutor Celso? Que a conversa foi boa, não vi nem o tempo passar, muita gente aqui com a gente hoje ouvindo sobre doenças de forrageiras. Aí eu vou fazer as perguntas aqui, tá, pessoal? Algumas a gente não vai responder porque está fugindo um pouco do assunto da live, que é coisa de herbicida e tal, que não é o foco aqui, tá? O doutor Moacir está perguntando quantos pesquisadores trabalham exclusivamente com doenças de forrageiras no Brasil, o senhor sabe? Trabalhando com doenças de forrageiras hoje, felizmente nós conseguimos trazer uma colega do Acre ela não veio para Campo Grande, mas está a Sônia, ela está na Embrapa Pecuária Sudeste, ela veio a somar conosco. Mas até então eu estava trabalhando sozinho, na parte de doenças de forrageira eu vinha também trabalhando praticamente sozinho, né? Claro que não, sozinho, especificamente falando, mas como eu disse anteriormente, eu sempre venho buscando parcerias com profissionais de outras instituições para somar conosco, né? Que a gente não dá conta, é muita coisa. Mas aí, agora, especificamente com doenças de forrageira, nós temos a colega Sônia, que está somando conosco agora. Ela veio há um ano atrás, um ano e pouquinho, né? E ela está na Embrapa Pecuária Sudeste, mas ela soma conosco. E nós tivemos uma colega que se aposentou na Embrapa Cerrados, e também uma outra colega lá na sua unidade, né, Moacir? A Maria José, né, que também se aposentou. E não foram repostas. Essas colegas que se aposentaram não foram repostas. E aí, então, realmente é muita coisa. A gente é uma luta, a gente não dá conta de atender as demandas e aquelas... Inclusive, escrever e como o Moacir comentou aí, né, tá faltando literatura, eu concordo plenamente. Tá faltando, por exemplo, eu tenho projeto de fazer um aplicativo com doenças de plantas forrageiras, um negócio bem prático para celular. Mas, assim, para isso eu precisava de uma outra pessoa conosco aqui na Embrapa para somar comigo, para tocar as atividades do programa de melhoramento e a gente fazer juntos. Então, esse é um ponto, eu estou chorando aqui, estou reclamando, mas é uma necessidade que a gente tem e a gente fica preocupado, porque eu acho que a gente ao longo desse tempo, a gente veio acumulando bastante informação, né? E então a gente fica preocupado muitas coisas se perdem, tá? Se perdem, a pessoa aposenta ou morre e se perde, né? Então isso é muito ruim para a paciência.
O Felipe está fazendo uma pergunta aqui, eu vou ler como ele escreveu, tá, doutor Celso? Mas eu não sei do que se trata, me desculpe, pessoal, a minha ignorância aí, tá? Existe alguma formação sobre Tobixaba? O senhor sabe do que se trata? Aí tá vendo, a ignorância... É um nematóide. É um nematóide gigante. Muito prazer, Tobixaba. Tobixaba não tem nome de dinossauro. Não tem nome. Para forrageiras ainda não, né? Estão falando bastante... estão falando bastante nele na soja, né? Então, mas ainda em forrageiras a gente ainda não conseguiu detectar. A gente tem no nosso trabalho de melhoramento e também a gente tem estudos com nematóides, né? E a gente não conseguiu, a gente ainda não identificou esse nematóide causando problema, tá? E nem tampouco ele tem surgido nas análises, tá? Então, felizmente não tem surgido. Tá, eu vou colocar uma pergunta aqui, ó. Ver se eu consigo ler aí, ó. Braquiária mais velha, mais comum de dar doença? Tá que nem a gente, né? Sim. Tem umas coisas, aí é interessante. As braquiárias mais velhas, tá? Não só a braquiária mais velha, mas também os pânicos e qualquer outra forrageira, tá? O que a gente doenças, né? Tem um sentido amplo aí, né? Um sentido mais amplo de doença, que é aquela coisa, algo que está interferindo na fisiologia normal dessa planta, né? Por exemplo, deficiência nutricional é uma situação que as plantas mais velhas tendem a, caso se não estiver fazendo uma adubação, não acompanhar uma adubação, a planta apresenta sintomas de deficiência nutricional, principalmente aí o potássio, o nitrogênio, né, o enxofre. Alguém comentou aí do enxofre, é pura verdade. Então, assim, da parte de nutrição. E aí, se a planta não está bem nutrida, surgem manchas foliares, sim, sabe? E aí, então, manchas foliares de alguns patógenos, que às vezes eles são mais oportunistas do que até mesmo agentes causais sérios. No caso, quando você pega e faz um manejo adequado, né? Você vê, esse negócio de braquiária velha depende muito de como se maneja, né? Então, se nós temos uma braquiária dentro da Embrapa, uma braquiária brisanta marandu de 30 anos na Embrapa, que foi bem manejada ao longo dos anos, ela está muito bonita até hoje, sabe? Então, ela é uma planta perene, né? E com isso ela vem se mantendo, né? Vem rebrotando, mas com isso precisa de uma manutenção, de adubação, de limpeza, né? Então, isso aí importante é você fazer esse acompanhamento, tá? Mas então, realmente existe essa tendência. Mas aí, como eu disse, os patógenos, às vezes, eles entram mais como oportunistas na situação. O uso indiscriminado de fungicidas e acaricidas pode desencadear alguma doença nas plantas forrageiras? Pode dar, sei lá, se ele está perguntando nas plantas forrageiras, nas plantas forrageiras, a gente quase não usa fungicidas e acaricidas, né? A não ser em campos de produção de sementes, né? que produzem, aí no caso, fazem 6, 7 aplicações de fungicidas, dependendo da situação. Mas agora, isso aí vale como em outra cultura, né? Se você faz muitas aplicações do mesmo princípio ativo, existe esse risco, sim, de ter problema, né? Mas, no caso de áreas de pastagens, não é problema. O pessoal da Ovo Sementes aqui está perguntando qual a eficiência do tricoderma, olha só, a pessoa não sabe falar, arsiano, não é isso? No controle de fungos de solo. Falei certo o nome, né, meu Deus? Sim, desculpa, o tricoderma é um agente biológico, é um fungo que contribui muito no controle de alguns patógenos de solo, né? Por exemplo, a esclerotina, esclerotiorum, que é o mofo branco da soja, do algodão, né? E aí, então, esse fungo ele tem sido bastante utilizado, né, como agente biológico para controle de patógenos, né? Alguns nematóides também. E aí, então, agora, claro que precisa de ter um cuidado, tá? A gente precisa de ter um cuidado no aspecto de
um produto de boa qualidade, com boa procedência, que estão vendendo produtos aí que às vezes não são tricoderma, tá? E do outro lado, estratégia correta de aplicação também e tal, para que você tenha efeito positivo. Não é fácil controlar patógeno de solo, tá? Então, o mofo branco é um exemplo disso, tá? Os nematóides também, as risoctônias, que são patógenos de solo, fusário, esses patógenos, eles são muito difíceis de controlar. Daí, então, um ponto fundamental que a gente ressalta é exatamente buscar sementes de boa qualidade, tá? Para você não introduzir esses patógenos na área. E muitas das vezes eles são introduzidos com sementes de qualidade ruim, sementes de baixa pureza e que estão levando esses patógenos de uma área para outra. É muito comum entre as forrageiras, infelizmente. Por quê? As forrageiras ainda são comercializadas com purezas baixas no Brasil. E aí, então, junto a essas sementes, a gente acaba levando alguns nematóides, o próprio escleróide da esclerotínia e assim por diante. Então, é bastante preocupante, tá? Então, tem que tomar esse cuidado. Mas agora, o tricoderma, quando bem administrado, tem resultados favoráveis. O pessoal está utilizando bastante, principalmente em regiões com chuvas bem regulares no período que se aplica. Porque, como é um organismo vivo também, se você aplica e na sequência vem um veranico, ele pode se perder. Porque ele não consegue germinar e penetrar nos patógenos que se deseja controlar. Isso pode acontecer. Tá, eu vou fazer uma última pergunta aqui para a gente finalizar, que a gente já passou do tempo, a gente tomei tempo demais do Dr. Celso aqui. Algum inseto pode ser vetor de doença em forrageiras? Sim, sim. Inclusive as viroses, né, o mosaico, os insetos são os principais vetores. E aí nós temos aí, nessa parceria com o professor Renato Rezende, estudo, primeiro foi na identificação dos vírus, né, que ele com a equipe dele identificaram o vírus, tá, que tem surgido e tem causado bastante problema. E que está agora como carro-chefe nosso também no programa de melhoramento. Nós estamos identificando esses genótipos que sejam resistentes, tanto de braquiária quanto de pânico, né, ao Johnson Grass Mosaic Virus. Mas, e esse vírus, comprovadamente, ele é transmitido pelos pulgões, pelos afídeos, e então eles são transmitidos por esses organismos. Mas nós temos até uma suspeita, né, e isso aí o professor Renato Rezende está estudando também, daquelas cigarrinhas que é muito comum nas forrageiras a gente encontrar, aquelas cigarrinhas, não as típicas de pastagem, as cigarrinhas, aquelas pequenas, que são, inclusive uma delas é muito estudada, a Dalbolus maides, que é vetora do vírus do enfesamento pálido e vermelho do milho. E elas são muito comuns em forrageiras. Quando a gente anda, a gente vê aquelas cigarrinhas voando para todo lado. Aí a nossa suspeita, será que elas também estão transmitindo? Esse é um estudo que o professor Renato Rezende está fazendo também, para ver se não só os pulgões, mas também outros insetos possam estar transmitindo esses vírus. O pessoal, tem uma porção de pergunta aqui que não foi respondida. Carol, você fez uma pergunta bacana lá depois do negócio da semente, eu não consegui resgatar. Eu queria pedir para vocês me mandarem essas perguntas, que eu encaminho para o Dr. Celso. Sigam ele no Instagram, tá, pessoal? E aí me mande que eu converso com ele depois, eu envio para ele as perguntas. Infelizmente a gente não consegue responder todas as perguntas que vêm aqui. A gente às vezes tem que abrir umas conversas aqui. Doutor Celso, perguntas livres, todo mundo. Vão perguntar o que vocês quiserem aí, mas não dá tempo mesmo. A gente fica muito tempo aqui, tá, pessoal? Peço desculpas para a gente não responder e já convido vocês de antemão para a live que nós vamos ter, então, na quinta-feira que vem, nesse mesmo horário, às 20 horas, aqui no Floricultura e Pastagem, com o Dr. Lorival Vilela. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o boi safrinha, tá? Tenho certeza que vocês vão adorar. Quem não conhece o Dr. Lorival aí, é uma boa oportunidade, vocês vão adorar. Doutor Celso, te agradeço. Vou deixar aí esse final para você fazer essas considerações finais. Te agradeço muito pela companhia, que foi fantástica hoje aí, o tempo voando, nós ultrapassamos o tempo. Então, deixa aí para as considerações.
Eu que agradeço aí, professora Janaína, pela oportunidade, e agradeço a todos que participaram. A gente espera que tenha esclarecido bastante algumas questões, mas a gente tem muitas coisas que a gente precisa aprender também e que a gente não sabe, né? E nessas conversas a gente aprende muito, principalmente com o setor produtivo, né? Que está participando conosco. E a gente está à disposição para que a gente possa é, cada vez mais contribuir aí com o nosso agro que está sustentando esse Brasil. Eu agradeço aí a participação de vocês. Eu que agradeço ter brilhantado aqui o canal Forra de Cultura e Pastagens e são os meus convidados que fazem esse perfil tá do tamanho que ele tá. Então, para vocês, a minha eterna gratidão pela confiança no trabalho e estar aqui com a gente, viu? Muitíssimo obrigado, doutor Celso. Se cuida aí, tudo de bom para você e para a família, tá? E vamos todo mundo se manter em casa ou a gente tentar esperar passar essa onda horrível que tá passando agora pela gente. Então tá bom, pessoal. Todos vocês que acompanharam a gente aqui, muito, muito obrigado de coração. E quinta-feira que vem a gente se encontra aqui de novo. Um abraço enorme, doutor Celso. Muito obrigado. Um beijo no coração. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Tudo de bom para vocês.